Caro presidente, deputado Eli Tarquínio, caros parlamentares presentes nesse plenário, eu quero saudar os telespectadores da TV Assembleia, todos que nos escutam, que estão nos acompanhando nesse momento por todo o estado de Minas Gerais. Mas o que me traz aqui hoje, nesta tribuna, é comentar sobre um projeto de lei que deu entrada nessa casa no dia 5/2 e pela urgência do tempo, pela proximidade com alguns eventos, no meu entender, esse projeto de lei está atrasado nessa casa. Eu estou falando do projeto de lei 3.685, que regulamenta as questões da Copa das Confederações e Copa do Mundo no nosso estado de Minas Gerais. Talvez para alguns não importem tanto este tema, mas deveriam sim se importar, porque nós estamos à beira do maior evento que o nosso estado já recebeu nos últimos tempos. E nós temos discussões importantes a tratar. Nós temos discussões importantes a fazer através desse projeto de lei. Todos nós sabemos que já foi aprovado no Congresso Nacional a Lei Geral da Copa, das Confederações e da Copa do Mundo, e coube a alguns estados a responsabilidade de se regulamentar no que lhe cabe sobre alguns temas. Eu estou receoso e preocupado com o tema, deputado Rômulo, porque nós temos aqui importantes circunstâncias a tratar. Por exemplo, eu vou iniciar, e à frente eu vou falar um pouco mais, da liberação ou não de bebida alcoólica nos estádios em Minas Gerais. O projeto que está aqui na casa, de autoria do governador do estado, libera a bebida alcoólica nos estádios novamente, na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Todos nós sabemos que desde 2007, a bebida alcoólica está banida dos estádios em Minas Gerais, através de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, entre o Ministério Público do Estado, juntamente com a dengue, com o governo do Estado. Todos nós sabemos que temos também, através, hoje, de um protocolo de intenções assinado entre o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados da União, com a CBF, e pouco menos de 2 meses para a Copa das Confederações, no dia 15 de junho inicia-se a Copa das Confederações, nós não começamos a discutir isso ainda. O projeto ainda nem passou pela primeira comissão aqui dessa casa. O que me preocupa é saber ou imaginar que isso seja proposital. Talvez as pessoas estão protelando a discussão desse projeto para de última hora passar e aprovar despercebido. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos a discussão da bebida a fazer, nós temos a discussão da meia entrada a ser feita aqui também no nosso estado de Minas Gerais. Nós temos outras discussões. O projeto de lei, caro deputado Rogério Correia, de autoria do governador, projeto 3.685, ele tem apenas 5 artigos, pouquíssimo. Comparando-se com outros estados, por exemplo, o estado do Rio, existe um projeto de lei estadual, uma lei estadual com mais de 22 artigos. Então, no meu ver, no meu simples modo de ver essa questão, nós temos ainda muito o que discutir para que nós possamos ter a melhor Copa do Mundo e das Confederações do nosso estado de Minas Gerais. Ainda ontem, na Comissão de Esportes, nós tivemos uma audiência pública para discutir as confusões, os problemas ocasionados naquele primeiro jogo entre Atlético e Cruzeiro na reinauguração do Mineirão. Uma audiência pública que durou por mais de 4 horas, extensa, com diversas discussões e com revelações importantes. Revelações essas, por exemplo,
que nós descobrimos que o projeto básico do Mineirão custou para os cofres públicos pouco mais de 18 milhões de reais, sem ser feita licitação. Esse valor é 1/3 do projeto que o Niemeyer fez para a cidade administrativa. Isso foi falado ontem na Comissão de Esportes. Mas nós precisamos mais do que isso, discutir esse projeto de lei. O projeto de lei já entrou na casa. Eu, inclusive, já dei entrada com uma emenda pessoal minha, proibindo novamente a bebida alcoólica nos estádios aqui em Minas Gerais, durante a Copa do Mundo e das confederações. É uma falta de respeito para com a população, é uma falta de respeito para com os torcedores vendermos novamente bebida alcoólica. E não é só por questão de Copa, não. Deputado João Leite, nós poderemos abrir aqui um precedente perigoso para após a Copa do Mundo. Por que na Copa do Mundo pode e depois da Copa do Mundo não vai poder beber cerveja nos estádios? Nós temos que fazer essa discussão. Nós temos que começar a discutir, e as pessoas sabem que tem os lugares próprios para beber a cerveja, tem os bares, tem outras localidades, estádio de futebol, está estatisticamente provado de que após a proibição de bebida alcoólica nos estádios, as famílias começaram a participar mais dos eventos, a violência diminuiu drasticamente, e nós não podemos retornar ao que tínhamos antes de 2007. Eu quero, antes de continuar, passar a uma parte ao deputado Rogério Corrêa. Deputado Tadeu Leite, eu quero concordar com Vossa Excelência. Acho que precisamos de analisar esse projeto. Quero parabenizá-lo pela apresentação do mesmo. E precisamos de urgência no debate e na votação desse projeto, até porque nós teremos agora a Copa das Confederações e, posteriormente, a Copa do Mundo. Então é preciso agilizar e fazer um bom debate acerca disso no Estado de Minas Gerais. E acho que a Assembleia Legislativa tem que ter autonomia para estar não apenas discutindo, mas aprovando estes temas. Então eu quero concordar com Vossa Excelência e parabenizar pela iniciativa. Quero também, deputado Tadeu Leite, concordar com Vossa Excelência na questão das vendas de bebida alcoólica nos estádios. O faço não por uma visão moral e etc., bem porque o álcool é uma droga lícita e utiliza dela quem queira, da forma que quer no Brasil. Não há restrições nesse sentido. Portanto, não vejo do ponto de vista moral, mas do ponto de vista de segurança pública. Eu sou um frequentador assíduo de estádios, tanto no Mineirão, agora no Independência, mas notadamente no Mineirão, desde adolescente que frequento, desde criança com meu pai, depois como adolescente. E realmente, embora eu não tivesse esta opinião anterior, depois que foi posta a lei evitando ou proibindo a venda de bebida alcoólica, é impressionante como é que melhorou a questão nos estádios, na torcida, em relação ao uso de bebida alcoólica. As brigas, a violência, às vezes é uma discussão que se tem aqui na própria torcida, o time não vai bem, principalmente o adversário, né? O nosso está indo bem ultimamente. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso dá confusão na torcida, é um atrito aqui, um atrito ali. Isso era comum a gente enxergar no estádio. No Mineirão foi impressionante quando a lei entrou em vigor, a diferença que fez. A mesma coisa em relação à lei seca. É uma lei também que muitos diziam que não ia pegar, mas foi uma lei que também deu certo e que hoje se mostra a necessidade. As pessoas vão acostumando. É igual o cinto de segurança, que também quando foi aprovado era um Deus nos acuda, isso não vai dar certo, como é que vai acostumar? Hoje a gente entra no carro, se você não coloca o cinto de segurança para dirigir, você sente até falta. Isso faz até falta para você dirigir. A questão da lei seca nos carros é a mesma coisa. E é evidente que quem ingere bebida alcoólica não tem condições de estar no volante com o reflexo que se tem. A mesma coisa acontece no estádio. Um nervo a mais, uma atrita a mais leva a essas questões. Se nós tivermos isso agora nos estádios, por uma exigência da FIFA ou de propagandas, isso depois vai ser uma pressão enorme para que ocorra também posterior à Copa e os Jogos da Confederação. E nós não podemos pensar Confederação e Copa do Mundo como o fim do processo ou como o fim do mundo. Esses procedimentos continuarão. Então, por uma questão de segurança, nada moral, ético em relação à bebida,
Mas por uma questão de segurança, eu julgo que Vossa Excelência está correto, queria aqui apoiar as palavras de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Rogério. E é exatamente isso. Essa discussão de bebida ou não no estádio não é uma discussão de Copa. É uma discussão, nós temos aqui que pesar, é uma discussão de saúde pública, de segurança pública, de ordem pública. E no momento onde nós estamos fortalecendo a questão da lei seca, as pessoas estão se adaptando, nós autorizarmos aqui mais uma vez a volta das bebidas para o estádio. Então isso é inadmissível e eu quero agora passar a parte do deputado João Leite. Obrigado, deputado Tadeu Leite. Obrigado pela oportunidade de participar desse debate. Queria participar com duas ideias. A primeira, Vossa Excelência coloca sobre a audiência de ontem, eu não tive a oportunidade de participar, presidindo a Comissão de Segurança Pública. Ontem tivemos também uma reunião de 5 horas. Até hoje temos que comemorar. A Polícia de Minas Gerais prendeu ontem outra pessoa que participou daquele crime do ônibus que saiu de Poços de Caldas para Belo Horizonte, elucidando esse crime tão cruel que aconteceu e que marcou a todos nós. Mas eu queria dizer que a comparação talvez não seja melhor do que foi feito em relação ao Mineirão. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado e cuidava do Mineirão, com a cidade administrativa. Deputado Tadeu, o Mineirão, só a plantas, foram 128 mil de projetos. É diferente por causa da especificidade da construção do Mineirão, que é uma construção da década de 60, com você levantar um prédio do chão. Vossa Excelência conhece isso, sabe? E muitas vezes as pessoas jogam com isso, tentando desmerecer. O nosso governo não se atrapalha nessas coisas, né, no planejamento. Portanto, é importante conhecermos mais essa questão. E a outra, eu tive a oportunidade várias vezes de jogar na Inglaterra. E é justamente na Inglaterra que surge a grande discussão em relação à segurança dos estádios. A Inglaterra ficou muito forte pela presença dos hooligans. Eu me lembro de um jogo que nós fizemos em Manchester, e os hooligans, eles se envolveram numa briga e havia arame farpado, e eles se machucaram, e parecia que eles não sentiam dor, estavam envolvidos em arame farpado e brigando. E a Inglaterra, ela fez uma mudança. Interessante que às vezes a gente pensa assim, na Inglaterra proibiu bebida alcoólica. Não proibiu. Na Inglaterra só é permitido beber dentro do estádio, porque você tem uma outra conformação em relação à guarda do estado. Tem aqueles chamados steward. Eles cuidam de cada fileira no estádio. Então hoje a polícia inglesa, ela diz assim: nós não queremos que beba na rua, nós queremos que beba no estádio. No estádio nós temos controle, na rua a polícia não tem controle dos hooligans. Olha que eu sou batista, né, sou de uma igreja batista, nós falamos contra a bebida, mas eu creio que Vossa Excelência colocou bem a coisa, o deputado Rogério Corrêa colocou bem também. Tem que ser um debate mesmo, porque tem muitas contribuições. O estilo das arenas hoje, que é o estilo da Inglaterra, o estilo da Independência, o estilo do Mineirão, dá a oportunidade de você ter controle de cada uma das cadeiras, dos lugares. Eu desculpe ter tomado tanto tempo, mas eu queria dar essa contribuição. Estou pronto, né? Quero trazer esses dados para discutirmos e termos o melhor em Minas Gerais na época da Copa do Mundo, da Copa das Confederações. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado João. Concordo com Vossa Excelência. Exatamente isso que eu cobro aqui hoje. É trazer com agilidade essa discussão aqui para o plenário. Nós temos que discutir. Eu sou, com toda tranquilidade, falo contra a bebida alcoólica dentro dos estádios. E, realmente, o Mineirão hoje se modernizou, podemos falar que se modernizou. Agora, sinceramente falando, eu fui no Mineirão, conheço, no quesito de segurança, eu não vi um grande progresso para o estádio do Mineirão. Modernidade, sim, está bonito, está belo,
mas no quesito de segurança não. E no que tange ontem a questão, deputado João, sobre a audiência pública, eu falei aqui simplesmente, eu reproduzi apenas a fala do secretário de Estado da Copa, o secretário Tiago Lacerda, eu só apenas reproduzi. Mas finalizando, caro presidente, eu não tenho muito tempo ainda para concluir, mas eu quero sim pedir a esse plenário, a esta casa, agilidade na discussão desse projeto de lei, principalmente em dois quesitos, no que tange a meia entrada para os estudantes, nós temos que fazer essa discussão, e o quesito de bebida alcoólicas também. E para finalizar, realmente, caro presidente, apenas parabenizar. O Senado ontem aprovou o Estatuto da Juventude, é uma conquista da juventude, é uma conquista dos jovens, inclusive aonde a JPMDB, a Juventude PMDB, participou diretamente dessa discussão, inclusive nesse estatuto contempla a questão de meia entradas, 40% de ingressos de meia entradas em diversos espetáculos em todo o Brasil. Então é parabenizar o Senado e agora esperamos que a Câmara de fato também aprove para que os jovens tenham cada vez mais também direitos e deveres aqui no nosso estado e no nosso país. Mas não vamos esquecer de deixar a bebida fora dos estádios, pelo amor de Deus. Com a palavra o deputado Rogério Correia.